Bom dia, pessoas de sucesso! Começando amanhã, café da manhã com conhecimento, um universo de possibilidades, com vários convidados. Que essa manhã seja extremamente linda, produtiva, cheia de grande conhecimento, várias pessoas aí nos aguardando, que seja um dia transformador. Aproveite estes momentos para adquirir conhecimento e fazer grandes mudanças em sua vida, na vida de sua família, na vida das pessoas que te cercam. Só um minuto especial hoje para o nosso café da manhã com conhecimento. Só um segundinho. Bom dia, Anderson Veloso! Bom dia, Alzira Montes, tudo bem? Tudo ótimo, tudo Que bom. ótimo. Deixa eu só cumprimentar o pessoal. Bom dia para você, bom dia para você que está nos assistindo, bom dia que você que estará ao vivo conosco e principalmente a você que estará nos vendo, nos assistindo nessas próximas 24. Seja extremamente bem-vindo, participe sempre. Conhecimento adquirido é bem adquirido, ninguém tira ele de você. O que você vai fazer o uso desse conhecimento? Não sei, mas com certeza, na hora certa, no momento certo, ele vem, a ideia vem e você faça bom uso desse momento adquirido. Café da manhã com conhecimento, hoje com um convidado super especial. Gente, ó, foi isso aqui para conseguir a agenda dessa pessoa e eu quero ver que dia até que eu consegui, a gente conseguiu confirmar e já há bastante dias, né, que nós confirmamos e veio justamente nessa semana, bem a propósito, que a gente vai falar de um assunto muito importante. Seja bem-vindo, Anderson Veloso! Obrigado, Alzira, obrigado pelo convite, pelo carinho, pela atenção e respeito de sempre. Claro que eu não poderia deixar de faltar, né, com relação à possibilidade de transmitir, de compartilhar os meus conhecimentos com a sua audiência, assim, sem dúvida nenhuma, muito especial também para mim. E agradeço desde já. Ai, que ótimo! Anderson, antes da gente começar a conversar, que a gente definiu que a gente ia falar sobre comunicação, que é um assunto extremamente importante Uhum. para acho que para todo mundo, não existe outra. Antes de qualquer outro assunto, eu creio que o seu tema, comunicação, ele é pertinente a todos os conhecimentos, né? Sem dúvida. Mas fala para a gente um pouquinho, né, para os nossos convidados, quem é o Anderson Veloso? Bom, Alzira, eu sou uma pessoa que gosta muito de sonhar, né? Eu gosto de sonhar, como sempre, a gente que é desde pequenininho pensando nisso, e esse propósito de falar de comunicação tem tudo a ver, já já eu falo mais sobre isso. Eu sou formado em jornalismo e publicidade pela PUC Minas, então de formação eu tenho essas duas cadeiras, quase me formei em engenharia elétrica, mas eu fiz 3 anos e meio e decidi que não iria ficar, eu fazia dois cursos juntos. De manhã eu fazia engenharia elétrica, à noite eu fazia publicidade. Aí eu cheguei para o meu pai e falei, olha, não tem nada a ver comigo, eu gosto de números, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu gostava muito de televisão, de rádio, de locução, então ele falou, opa, então siga seu caminho, foi isso que eu fiz. Eu me Legal. pós-graduei em marketing também, que tem a ver com o nosso mundo, né, de vendas, de Sim. compras, de serviços, enfim. E eu sou apresentador de televisão desde 1990. Eu comecei em rádio em 86. Rádio Olha, Terra, quem está nos ouvindo e vendo e lembra da Rádio do Rock, aqui de BH, foi lá que eu que legal. comecei, em 1986, ou seja, se você fizer as contas, eu realmente tenho mais de 50. Já tenho certa experiência, né? Então, Isso. em 90 eu me apaixonei definitivamente por televisão quando eu entrei num programa na TV Alterosa chamado Canal Shopping. Esse programa era exatamente o que a gente fazia na TV Balcão, que eu entrei em 2001. Eu anunciei e Uhum. vendi durante 16 anos na TV Balcão. Muita gente hoje me vê e fala assim, você estudou comigo? Você mora no meu bairro? Você irmão do Cheio de Canto? Eu falei, não, eu era apresentador da TV Balcão. Ah, agora eu já sei quem você é. Ah, bom, de lá que É ele mais ou menos, conhece.
Em É mais palestra, ou menos assim, né? em palestra, eu quase sempre faço não digo uma piada, mas eu conto essa história e as pessoas, então é de lá. Então é mais ou menos isso, Alzira. Rapidamente, eu sou essa pessoa que gosta Ah, muito de que ótimo. visual, gosta muito de áudio, gosta muito de ser sinestésico. Então, na PNL, eu gosto de ser tudo aquilo ali que a gente sempre fala. Esse sou eu, uma Sim, pessoa que gosta dos filhos, que ama a esposa, que vive muito bem essa harmonia de tudo isso aí, e está muito assustado com tudo que está fantástico. acontecendo no mundo, né? Porque nós não estamos indiferentes ao que está acontecendo. A gente tem que estar assustado, sim, mas Aham. nós podemos passar por essa situação com pensamentos positivos, com momentos como esse que nós estamos compartilhando aqui todos os dias, às 7 horas da manhã, levando boas palavras, levando assuntos diferentes. E aí a gente vai unir forças com os bons pensamentos, com muita fé em Deus e Com passar por certeza. essa situação aí de cabeça erguida e vão sair, Deus é Pai, de cabeça erguida lá na frente, não é verdade? Amém. Né? Amém. Porque se não for assim, a gente não vira, né? Com Se eu certeza. Se eu puder fazer uma analogia com o que está acontecendo e com Sim, o que eu instruo, eu como instrutor de oratória, eu deixo claro para as pessoas exatamente isso que está acontecendo no mundo, essa incerteza. Antes de você subir ao palco, muitas vezes você fica naquela angústia, você fica com aquele friozinho na barriga. Se você tiver mais experiência, você tem menos possibilidade de sofrer lá no palco. Ou seja, você sofre menos. Porque já que você tem essa uhum, prática, essa vivência anterior, você já sabe como é que foi. Então, muitas vezes, a gente está sentindo essa angústia porque você com a sua idade, eu com a minha idade, a minha mãe, o meu pai, ou quem for, o seu pai, certamente nunca passou por um motivo ou uma possibilidade tão esquisita. Então, a gente está com medo do desconhecido. Por isso que eu falo na oratória, Alzira, a gente tem que fazer, para a gente tem que ter experiência. Porque muitas sim, vezes, quando você vai enfrentar algo que aparentemente é novo, para você não é. Então, essa angústia que está quase todo mundo passando no planeta, é por causa disso, a gente não sabe como é que vai ser. Então, lá no palco, sim, muitas vezes, se você não tem tanta experiência, você não sabe como vai ser. Agora, se você já tiver sim, passado, vale a pena. Por isso que eu falo, é experiência pura, é isso que você tem que passar para dar um show lá no sim. palco. Com certeza. É a borboleta no estômago, né? O dia É, que ela deixar de existir, o dia que essa borboleta no estômago, pelo desconhecido, porque como um todo, deixar de existir, a gente tá errado, né? perdeu a graça. Perdeu a graça, né? É, É saber lidar com essa ansiedade, porque essa sim, ansiedade ela é boa, ela não é ruim, mas aham, saber lidar de uma forma saudável. sim. Isso que é importante. Mas fala para mim, a gente quando decidiu você me passou o seu tema, que a gente iria conversar, comunicação, aí você me mandou a frase, comunique-se bem para vender mais, atender melhor e liderar sempre. Como Sim. assim? Olha só, tudo que você faz na vida tem um propósito da comunicação. Eu costumo dizer em palestra que desde quando você nasce, você já se comunica. Opa, cheguei. Por aí. É, Aí você vai crescendo, aí de repente você vai começando aquelas primeiras palavras, já vai deixando claro para o mundo quem é você, as suas vontades, aí vai. Continua crescendo. Aí você continua a crescer e a começar a ler, e quando você vira adolescente, você tem aquela história do namoradozinho, da namoradazinha, e depois tem um sim que você casa, e depois tem algumas pessoas têm a comunicação de que vão ser pais ou mães, e depois, até é, na hora da gente deixar esse mundo, alguém comunica, olha, ele se foi. Então, a comunicação o tempo todo, passando por várias informações e por várias... Enfim, sim, então a gente tem que deixar claro que, hoje em dia, para você vender bem um produto e um serviço, você tem que deixar claro o que é esse produto, o que é esse serviço. Nada melhor do que uma boa comunicação. O vendedor sim, bom é aquele que deixa claro para o cliente, o possível cliente, o que é aquilo, o que tem no produto, o que tem no serviço. Eu costumo dizer que venda é a transmissão de autoconfiança.
o vendedor que é autoconfiante, ele vai passar a autoconfiança dele para a confiança do cliente, para que tenha também autoconfiança para comprar o produto ou o serviço. Então, isso é na venda. Isso. Para atender, Aham. quando a gente vai num lugar que a gente é mal atendido, a gente fica, olha, dá vontade de não voltar mais lá. Muitas vezes a gente nem volta. Então, se você é Sim. muito bem atendido, com um sorriso no rosto, com aquilo que você quer ouvir, com boa gentileza, então, com certeza, a pessoa que está te atendendo bem, ela se comunica bem, ou deveria ser Sim. sempre assim. E a questão da Aham. liderança não precisa falar. Hoje, para você Aham. liderar uma equipe, você precisa deixar claro aquilo que você quer. Tem metas, então que você consiga transmitir essas metas de forma clara, porque depois os colaboradores Uhum. podem falar, olha, não entendi. Muitas vezes não entendeu porque ele não perguntou ou porque o líder não perguntou se eles tinham entendido. Então, perguntas de dois lados. O líder pergunta para o colaborador, e aí, entendeu? Se ele falar sim, o líder acha que sim. Agora, se ele não Uhum. entendeu, o colaborador pode perguntar para que haja esse Sim. entendimento e diminua os ruídos na comunicação, Alzira. Pelo amor de Deus, o É. ruído ou os ruídos É. são os terríveis problemas da Terríveis, comunicação. terríveis, É né? por isso E a que eu gente vê falo. é, os grandes problemas, principalmente pessoais, de dentro da sua casa, ele acontece por esses ruídos. Sim. Eu É costumo a gente dizer, ter. eu sou especialista em comunicação, eu tenho ruído na minha casa. Tem coisa que eu falo, minha mulher não entende, meus filhos não entendem, ou vice-versa. Então eu falo, gente, Uhum. olha o Rodrigo está entrando aí. Obrigado, Rodrigo. Grande abraço para você. Legal. Então eu sempre falo, Muitas. olha, ruído vai existir, continua existindo, então você tem que ter essa noção para que possa Sim. minimizar cada vez mais e diminuir cada vez mais esse problema que vai haver por causa do ruído que foi criado. Fantástico, Anderson. É, e quando você sentiu, você contou aí que você fez faculdade de engenharia, fazia comunicação, e quando você sentiu que a oratória era o seu tema, era o seu must, era a sua essência, como que foi essa paixão? Porque eu convivo, já participei de várias palestras suas, já fiz um curso com você, mas a gente vê essa paixão. Seu olho brilha quando fala, assim, é diferente. Quando foi? Qual foi seu start para essa questão da oratória? Já te falo, mando um abraço para o Pereira, que está nos ouvindo e vendo. Ah, Pereira. Pereira, Pereira já esteve aqui conosco, foi um show de Pereira, negociação. Pereira é o cara. Alzira, Isso. eu assisti certa vez uma palestra de um palestrante chamado André Ortiz. Ele, na Sim. palestra dele, ele fala que para você falar, para você encantar, para você convencer, persuadir, você tem que ter BZ. E ele não fala o que é esse BZ, ele enrola a gente num bom sentido até o final da palestra. No final da palestra, ele deixa claro que BZ nada mais é do que brilho no zóio. Esse Ah, brilho essa é nos olhos boa. é sensacional. André, um abraço. Esse brilho nos olhos a gente tem que ter. E as pessoas que conversam comigo, inclusive eu estava fazendo ontem, estava utilizando uma ferramenta do Pereira, falando sobre a sua personalidade, né, as suas qualidades, enfim, a gente Sim. fazendo aquela... O análise. Oi? Ele fazendo a análise. Uma análise do nosso perfil e tal. Isso, fantástico. E várias perguntas têm a ver com essa questão, né? De que você fala com entusiasmo e as pessoas gostam do que você fala e sentem importantes de estar perto de você. Eu coloquei quase todas as respostas no máximo, exatamente por causa disso. Uhum. Porque quando eu começo a falar sobre aquilo que eu gosto, eu acredito que eu transmito isso no brilho, no olhar. Quando você falou da engenharia, a engenharia só foi uma passagem. É porque a minha vida toda eu gostei muito de matemática e de física. Só que, antes dos 13 anos, eu descobri que eu gostaria de ser locutor. Antes de 13 anos, a gente não tem a voz definitiva ainda. Eu conto isso, inclusive, em várias palestras, que eu, com um amigo chamado Vanderlei Araújo, lá em Janaúba, lá no norte de Minas, abraço para todo mundo do norte de Minas, a gente fazia o seguinte, a gente pegava um equipamento de som que meu pai comprou, tinha 2 microfones embutidos, um em cada lado. Eu ficava de um lado e ele ficava do outro. A gente, com uma revista de anúncios, a gente ficava brincando de fazer locução, eu sem ter a voz definitiva.
E sem dúvida, vendo televisão, vendo os âncoras, Sim. assistindo aos repórteres, eu sempre gostei muito. E aí, Deus me deu o dom da locução. Aí falei, pronto, ó, agora encaixou tudo. E eu fui fazendo, eu fui brincando disso. Aí, em 84, eu entrei no ar, lá em Janaúba, de forma experimental. Aí, em Aham. 85, se eu não me engano, eu fiz um evento no Parque de Exposições em Montes Claros. Em 86, aqui em BH, eu comecei na Rádio Terra. Aí não parei mais. Aí foi em 90 televisão, aí eu voltei em 93 para Montes Claros para fazer várias outras coisas. Aí foi. É uma paixão, eu Aí adoro. foi indo, né? E quando a gente descobre essa paixão, porque é a nossa meta, descobre o nosso propósito, a nossa missão de vida. Aham. E, e a gente consegue interiorizar tudo isso e transformar, colocar ela para fora ao resultado. Aí sai um É. ano de luz da vida, né? E aí Tem que faz fazer o todo que esse gosta. sucesso. Tem que fazer o que gosta, né? Porque as pessoas têm tanto medo de apresentar isso. Alzira, olha só, muitas vezes a gente sempre fala medo de falar em público, medo de se apresentar para 2, 15, 10 mil pessoas, mas ouvindo muitos especialistas, estudando bastante, eu descobri que a frase correta é: a gente não tem medo de falar em público. Sabia disso? A gente tem medo de errar em público. Então isso é muito sério, porque você fica pensando no que o outro vai pensar de você. Vai pensar que você sabe ou não sabe sobre certos assuntos, que você está ou não tremendo de estar ali à frente. Então, o maior medo mesmo que a gente tem é de errar em público. E deixando claro que continua sendo um dos maiores medos da população. Agora, com essa pandemia, eu posso até depois pesquisar sobre isso. O medo que as pessoas têm de falar em público deve estar muito parecido com o de pegar esse vírus. Né? Por quê? Porque é uma coisa que você não conhece, é incerto, você não Sim. sabe onde é que vai. Claro que algumas estatísticas dizem que é muito letal em alguns países, né? Tem acontecido isso muito na Itália. Então, muitas vezes a pessoa fica naquela incerteza. Então, quase que deve estar muito parecido, porque muitas vezes tem gente que prefere morrer a falar em público. E é por isso que eu estou Sim, aqui. e a gente vê várias pessoas, a gente convive aí com esse universo de pessoas que falam em público, e eu vejo assim, eu lido mais com empresários. E aí, né, eu convido, vem fazer uma live comigo, tá? De jeito nenhum. A pessoa parece que morre. Aqui, gente, e é vencer. É treino, é capacitação. Uma pessoa que tem uma forma para as pessoas aprenderem a se soltar melhor para isso. Porque Aham. tem o conhecimento. A gente não vai ensinar o conteúdo para a pessoa, mas ensinar as pessoas a falarem melhor desse conteúdo que elas têm. Com Para certeza. ficar melhor, até mesmo o atendimento de vendas, né? A gente vê vendedores que são excelentes e não conseguem ter resultado porque não conseguem falar. Vai Sim. ser para atender um cliente em um lugar que tem um cliente, sentar atrás de uma mesa, atrás de um balcão, super bem. Mas se ele tiver que falar para 2 pessoas, ele já começa a travar. Se for É, para falar para 10, então aí o bicho pegou de força, né? é Então verdade. é aprender a lidar com esses medos e fazer desses medos um sucesso. Sem Porque dúvida. a gente tem opção. Ou a gente fica trancado dentro de casa, dentro da caixinha, né? Ou a gente quebra essa caixinha e manda ela embora e faz as coisas Exatamente. acontecer. Eu tinha até uma caixinha parecida aqui, mas agora não achei, agora eu não acho, não, mas tudo Ah, bem. e o que fazer para essa preparação e manter a calma antes, durante uma apresentação? Deixa eu só mandar os abraços aqui para o Marco, para a Sim, Carla sim. Queiroz, para o Rodrigo. Gente, por que eu faço Sim, isso? Porque eu vim de rádio. Rádio é interação, é interatividade. E agora com a internet é a é, mesma coisa. é Né? desse jeito. Eu costumo falar com o pessoal o seguinte, Anderson, quem quiser deixar as mensagens, deixe na hora que termina a live, eu assisto ela toda, todos os dias.
E aí eu mando todas as pessoas que deixou um recado, deixou um comentário, eu leio todos e respondo a todos. E os que forem Ah, para você, eu já mando direto para você. Que aí a gente legal. consegue, porque é ruim. Aí eu cumprimento um, não cumprimento o outro. Aí a pessoa fala assim comigo, assim que termina, você não falou meu nome. Oh, meu Deus. Ah, entendi. Né? Entendi. Então, mas com certeza a gente consegue atender a todos e a gente tem um sentimento, eu digo a gente porque eu me coloco na mesma situação aqui com você, esse sentimento de gratidão por essas pessoas que estão aqui ao vivo conosco agora e as pessoas que estarão nos assistindo nessas próximas 24 horas. Tem Show de sido assim bola. muito, muito, muito bom. E Né? Mas fala para mim, como se preparar olha só, para o antes e o durante a essa apresentação? tá, quando eu falei e mandei um abraço para o pessoal, eu evidenciei a importância do rádio na minha vida. O rádio na Sim. minha vida me ajudou muito a ter essa possibilidade de resolver em cima da hora, de inventar de repente, né? Enfim. O teatro também me ajudou bastante. Aliás, as pessoas que estão nos ouvindo, que são muito introvertidas, são muito tímidas, tá aí uma dica maravilhosa, exatamente essa, fazer teatro. Não precisa ser teatro para ser ator ou atriz de novela, não. É o teatro para deixar você um pouco mais descontraído ou descontraída, para Sim. saber onde é que você deve ficar no palco, para emitir uma voz que as pessoas possam ouvir. Não adianta nada você estar com 50 pessoas à sua frente e você não ter microfone e falar: olá, pessoal, tudo bem? As pessoas não vão te ouvir. Então você tem a possibilidade de saber o que fazer com essa ferramenta maravilhosa que você tem, que é o seu aparelho fonador para falar, e esse corpanzil maravilhoso para deixar claro através dos seus gestos, através das suas Sim. expressões faciais, através Uhum. da sua colocação, do seu posicionamento, da sua postura. Sim, sim. Então, que eu sempre digo o seguinte: você sabe do que você vai falar? Ótimo, já saiu na frente. Agora, como fazer com aquilo que você sabe falar é o que é o diferencial. Tem gente, muitas Uhum. vezes, que eu assisto, eu vou em vários eventos, como mestre de cerimônia, também desde 1990 eu convivo com vários especialistas dando palestras. Por que eu comecei a Esse, instruir? Porque eu vi que muita gente se dava mal lá no palco, Alzira. Eu falei, não, eu tenho que ajudar esse uhum. pessoal, não é possível. Aí as pessoas chegam muito nervosas, trêmulas. Tem uma senhora que uma vez num curso falou comigo: olha, eu preciso de 10 minutos para me acalmar. Eu falei: se a sua fala tiver só 5? Ela: ó, é verdade. As pessoas têm mania de ficar assim: olha, eu vou aqui, eu preciso de 10. E se você não tiver? Então você tem que ter a possibilidade de adaptar a situação que está. Então o que, que eu digo para que você se prepare bem? Chegue antes ao seu compromisso. Vai fazer uma palestra? Olha, chegue antes do horário, converse com o rapaz da técnica, conversa com a moça que está ali fazendo aquela faxina, conversa com aquele pessoal que está ali colocando aquelas faixinhas de reservado, se identifica Sim. e começa já a pensar de forma positiva com aquelas pessoas que vão estar ali à sua frente depois, já imagina aquela casa cheia, porque isso já vai te dando uma experiência daquele lugar. Se por acaso a sua palestra for a segunda e já tiver a primeira, sente lá atrás, assista, converse com algumas pessoas. De repente você até capta alguma história interessante que, devido à autorização, você pode até falar na sua apresentação. Isso é rapport no PNL, essa conexão. As pessoas que estão te assistindo vão falar: ó, esse rapaz conhece bastante do público ou do lugar. Então, tem esta possibilidade. E eu não... Olha, o que eu mais digo: gente, faça. Vá tremendo, mas vá. Porque se você não fizer, é igual andar de bicicleta, é igual andar de carro. Uhum. Se você não praticar, você não vai saber como é. E não adianta praticar andar de bicicleta dentro de casa, segurando as paredes. Não é assim o real. A mesma coisa para Uhum. você fazer uma live. Olha só que aparelho maravilhoso que temos na nossa frente. A invenção do celular foi sensacional, porque hoje em dia você Uhum. consegue treinar. Eu sempre falo da evidência da importância do espelho, mas hoje com o Sim. telefone celular fica muito mais bacana.
Eu li bacana da Arte Mania aqui, ó. É muito mais Isso, é interessante. leitura. Por quê? Você registra a sua apresentação e revê quantas vezes você quiser. Gostou? Mostra para todo mundo. Não gostou? Desgrave. Agora, minha dica, não desgrave não, para você comparar a sua evolução depois. Então é isso, Alzira. Eu acredito que a pessoa tem que ter, no mínimo, vivência e prática para que ele saiba como é que é, porque da próxima vez ele já vai sanar certos probleminhas, entendeu? Sim, com certeza. E aí é o conhecimento, porque nós não estamos falando, vou pontuar só, nós não estamos falando de conhecimento, de conteúdo. O conteúdo a pessoa já tem, ela Independente. já tem esse Tem. conteúdo. E a forma como ela vai passar, expressar esse conteúdo é que vai fazer a diferença para ela. E Aham. isso é extremamente importantíssimo. E eu preciso contar, eu fiz o curso de mestre cerimônia com essa pessoa aí, viu, gente? Ó, aquele certificado, vocês viram eu postando? Pois é, o mestre aí, ó, né? E eu amo, né? É um momento assim que eu gosto bastante, porque você consegue perceber o todo, né? E mesmo assim estar ali participando da administração, da organização do evento. Fantástico. Aham. Anderson, método FBA. O que é isso? FBA, FBI, FBA. Eu Quer adoro, saber os mínimos detalhes desse FBA? eu adoro falar sobre o SBA, porque quem está na plateia, principalmente em palestra, fala assim, epa, que isso? FBA tem a ver com o que está escrito aqui. Deixa eu ver se eu consigo levantar para mostrar. Tá ao contrário, mas olha, fale Ah, legal. bem Fale bem agora. agora. Ah, show. Perfeito! Por que eu falo sobre o Isso. fale bem agora? Porque o método FBA veio para deixar claro que as oportunidades estão aí na frente. E quando acabar toda essa loucura que está o mundo, você vai precisar deste dom para vender seus produtos, vender os seus serviços, vender você. O método FBA é exatamente isso. Fale bem agora, porque estão as oportunidades na sua frente, então que você tem a possibilidade de agarrá-las. E eu dividi em Uhum. 5 passos que são fáceis para que você possa seguir um a um. Imagine degraus, imagine uma escada, 5 degraus. Então vamos lá. O primeiro degrau é querer é poder. É o primeiro passo do meu método FBA. O que significa isso? Você tem interesse em fazer uma live como essa? Você tem interesse em falar para 2, 3, 4, 5 mil pessoas? Você tem a querência, ou seja, você quer. Isso é importante. Porque tem gente que não quer. Tá bom, não precisa. Conheço vários veterinários aí que ficam lá no campo, só cuidando das vaquinhas, ficam lá conversando com seus cachorros, não tem problema. Agora, se tiver alguma coisa interessante que você queira transmitir para várias outras, você vai precisar conhecer a técnica. Sim, as ferramentas para Uhum. que você transfira aquele conhecimento de uma forma que as pessoas possam entender e utilizar tudo aquilo que você sabe ou aprendeu sozinho. Sim. Então, o primeiro passo é querer é poder. Subindo, segundo passo é você que sabe. O que é isso? É aquele do conteúdo que nós falamos. Você já tem Uhum. o conteúdo. Tem gente que fala assim, eu não tenho nada para falar. Ah, tem. Uma Ah, tem. história você tem. Você pode ir lá no passado e ver como é que era lá os seus domingos com os seus avós, uma viagem que você fez, uma experiência que você passou. Ah, tem. É só saber colocar isso numa embalagem bacana. Então, o segundo passo é dominar o tema que você vai apresentar. Ok? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é contar a história. Era uma vez. Contar que história é a sua história. Eu não falei que você tinha uma história? Agora você tem que saber contar passo a passo essa história, com começo, meio e fim, senão as pessoas não vão entender. Ser didático Sim. para ensinar alguma coisa, um processo, uma metodologia. Então, olha só, primeiro passo é querer. Segundo passo é ter uma boa história. O terceiro passo é saber contar essa história. E continuando subindo, quarto degrau, falou, está falado. O que é isso? É a comunicação verbal, é a utilização desse nosso super instrumento da
da oratória, que é o aparelho fonador. É saber com o volume, a velocidade e o tom variados, você conta todas as histórias para todas as pessoas. Sem dúvida, é só saber variar. O que é volume? É a intensidade de ar. O que é velocidade? É o ritmo que você fala. O que é mudança de tom? É falar fino, é falar grosso. Porque se você falar sempre no mesmo tom, as pessoas não vão gostar daquilo que você fala, vai parecer um robô. Então, por isso que a gente tem que fazer esta variação. Esta variação tem a ver com o que a pessoa vai entender, vai gostar e vai continuar prestando atenção em você. E o quinto e último, não menos importante, passo. O não verbal. É o corpo fala. Deixa eu ver se eu pego um livro aqui rapidinho para você. Opa, aqui, ó. Está invertido, escrito o corpo fala. Do Pierre Weil. Está aqui, é de cabeceira, é muito legal. O que é isso? É deixar claro que a sua informação corporal é primordial e fundamental para que você possa encantar as pessoas que estão à sua frente. Então, o 100 palavras é o último passo do meu método FBA. Vamos, então, fazer uma retrospectiva? Primeiro passo, subindo no degrau. Querer é poder. Segundo passo. Vamos fazer uma escada, ó. Você que sabe. Terceiro passo. Era uma vez. Quarto passo. Falou, tá falado. E o quinto e último, não menos importante, é o 100 palavras. São 5 passos, Alzira, que eu sempre coloco em palestras, em cursos, para que as pessoas possam ir fazendo de acordo com a necessidade e subindo. Se você olhar, o primeiro passo para o segundo, você tem um esforço de um para o outro. E assim, de um passo para o outro, é sempre um esforço a mais, para que chegando lá você, ó, possa comemorar. Vitória pura. Chegou lá no peito, topo, ganhou né? o troféu. Isso, ó, fantástico. O pessoal só fazendo comentário, ó, eu anoto tudo, ó. Todo mundo, papel, caneta aí fazendo a colinha, eu anoto, tô tudo aqui, ó. Que bom que a gente pode rever, né? Quantas vezes quiser em 24 horas. Sim, com certeza. O Anderson, aí você criou esse método, você estudou esse tempo todo, você trouxe aí nessa vida, você assumiu dentro de você a comunicação, a oratória, mas você fez algo a mais, e você construiu um legado. E esse legado, ele já é real, né? Embora ele já é real, não tem outra expressão que não seja esse. Ele já é real. Fale bem agora ou cale-se para sempre. Um livro de dicas de oratória. Conta pra gente. Aê! Aplausos aí, gente. Posso subir até os coraçãozinhos. Nasceu, filhote! Nasceu esse livro! Calma, fantástico! Alzira, é um barato, né? É um barato. Quando a gente pensou em fazer essa apresentação, essa live aqui, a gente teria o lançamento marcado agora para a próxima sexta-feira. Seria dia 27, né? Seria aqui em Belo Horizonte, na leitura, lá no BH Shopping e tal. Mas a gente vai adiar, como tudo está sendo adiado no mundo, não tem problema não. Mas isso aqui não está adiado. Isso aqui já é real. Isso aqui já existe, né? É palpável. Eu já tenho esse livro aqui já há 2 anos que eu comercializava ele de forma digital. Mas sabe aquela coisa de faltar, olha, pegar, sentir o cheiro. Não tem nada melhor do que sentir o cheiro de um livro. E outra, essa parte aqui, ó, que é a parte de dedicatória e autógrafo, eu tô curtindo demais fazer. Por quê? Porque as pessoas têm, olha, as pessoas, eu posso te falar uma coisa, as pessoas têm mais assim vontade de receberem uma dedicatória, um autógrafo, assim, em primeira mão, do que folhear, do que saber o que está aqui dentro. Sim. Porque isso aqui é... Cara, conseguir chegar nesse ponto aqui não é fácil, você sabe muito bem disso, Alzira. Então, quando eu falo do livro, que ele está aqui palpável, que ele existe, que ele pode ser seu, que ele está aqui para ser de todos, mesmo se eu não estiver nesse mundo mais. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Não foi assim.
Foi nesse ambiente aqui que eu estou, inclusive, onde eu trabalho, foi aqui que eu escrevi, né? Eu escrevi esse livro. Por que que eu escrevi esse livro? Muita gente não sabe. Eu fiz um infoproduto, eu tenho um curso online que se chama Seja Destaque em Apresentações. Neste curso é muito legal que eu falo o que deve ser feito fazendo o que deve ser feito. Então as pessoas muitas vezes falam assim, me dê um exemplo, como é que faz isso aqui? Eu vou e faço, né? Porque Sim. não adianta nada você só falar, olha aquele cara fazendo, ou faça assim. Aí se a pessoa te perguntar, mas como é que faz? Eu não sei. Então, neste curso, eu deixo claro exatamente o que eu falo lá na frente com relação à teoria. Olha, gente, a velocidade da fala tem que ser menor em alguns momentos para que você possa ser entendido. Aí eu faço a frase com 2 velocidades, mais rápida e mais devagar, exatamente para que a pessoa possa entender. Então, quando eu estava fazendo o texto deste curso, o Seja Destaque em Apresentações, falei, gente, espera aí, mas esse texto está rico. Só faltam mais algumas histórias aqui e pode virar o livro. Aí que foi o pulo do gato. Se você já teve a oportunidade de assistir a esse curso, você vai ver que muitas vezes o texto bate, é bem parecido. A ideia foi exatamente essa. O texto do curso, o infoproduto, bate muitas vezes com isso aqui. Só que no livro tem várias outras histórias que aconteceram, porque eu sou instrutor de oratória desde 2006. Então, de lá para cá, eu venho colecionando várias histórias. Então, aqui no livro, eu coloco essas histórias como forma para motivar, de gente que estava travada e destravou, de pessoas que decoraram o texto todo numa apresentação e eu falo que não deve ser feito assim. Enfim, tem várias outras possibilidades que você pode, depois, se você tiver a oportunidade, ler esse livro e conferir, olha, as pessoas que estão ali são de verdade. E elas conseguiram. Por quê? Elas tiveram persistência, elas tiveram a querência, elas tinham que falar e conheceram a técnica que eu passo no livro, que tem a ver com o não verbal e verbal, e pronto. Estão lá fazendo shows de apresentações, lives poderosas, e aí vai. Então tá aí, o meu filho nascido à sua disposição. A todos, olha, todos que quiserem. Fantástico. Obrigado. Né? Fantástico mesmo. Assim, eu ainda não tive o prazer, a honra de pegar esse livro nas mãos. Eu quero o meu autografado, lógico, né? Eu falei que eu queria pegar no dia, né? Já tinha até comentado com você que eu queria o meu no dia do lançamento. Eu fazia muita questão disso. Estarei lá no dia, ia estar, né? Estarei no dia que for marcado o dia, não sei que dia, mas estarei lá, com certeza. Deus assim permitir, né? Então, com certeza fazer a diferença. E eu tenho certeza que o pessoal fala muito assim, a gente está na era digital, lançar um livro. Gente, não, o livro não vai acabar. O livro não vai. É seu legado. Você pode... Eu estou aproveitando esses dias que eu estou em casa, já dei uma geralzaça, né, nos meus papéis. Eu estou passando uma fase de querer eliminar papel. Mas meus livros, não faço deles, não. Dizendo, gente, tira o olho dos meus livros, né? Então, todos os livros que eu tenho, todos eles foram lidos. Eu não guardo livro sem ler. Eu só tenho meu cantinho dos meus livros, mas todos eles foram lidos. E assim, o seu livro, nessa época dessa transição agora, é extremamente importante. E eu tenho certeza que ele vai passar a ser um livro que muitas pessoas que trabalham nessa área eu acho que não é só nem para a área de comunicação, não. Como palestrante, consultor, não. Eu acho que é um livro que todas as pessoas que se comunicam, todas as pessoas que conversam, elas fazem uma comunicação, elas vão precisar e vão querer e vão fazer bom uso desse livro. E com certeza ele já é um referencial. Não dá ainda para falar assim, né? Compra lá, porque ainda não deu, né? Ia ser a partir de sexta-feira. Mas com certeza nós vamos ter a oportunidade em breve de ter seu livro nas mãos. E como que faz, Anderson? Você conseguiu, se alguém quiser adquirir seu livro já,
Consegue? Consegue. Alzira, antes de falar do meu site, eu queria só explicar, porque muita gente me pergunta, mas que título bacana é esse, né? Fale bem agora, o cálice para sempre. Eu queria sempre, aliás, eu quero e gosto sempre de explicar aquilo que eu falei das oportunidades. Muitas vezes, você que está nos assistindo, sem dúvida, já passou por alguma situação parecida. Por exemplo, você vai em algum lugar, você tem uma oportunidade, só que você não agarra como deveria por algum motivo. Ou seja, faltou Sim. só o falar. Só deixar claro. Se você, por acaso, é colaborador de uma empresa e quer sair daquela zona de conforto e, de repente, galgar novos desafios dentro da empresa, se você falar com o seu supervisor, com o seu gestor, é possível que ele tenha possibilidades para você. Agora, se você não falar, não deixar claro, não adianta. E é isso no mundo inteiro, com tudo que a gente vai fazer. Se você não pronunciar, não deixar claro, não verbalizar, não adianta, as pessoas não vão adivinhar. A gente ainda não tem a capacidade, a não ser daqui a um tempo, não tem a capacidade de saber o que o outro está pensando, a não ser que essa pessoa se expresse de alguma forma. Claro que muitos expressam, né, com a forma esquisita na face. Então, eu até falo para que você tome cuidado com relação a isso quando você está conversando com alguém, para que você não franza muito a testa, porque senão você vai deixar claro que o outro não vai te entender ou é alguma dúvida. Enfim, então cuidado com os semblantes, que é muito importante. Bom, esse livro eu tenho vendido muito pelo meu site, o andersonveloso.com.br. É só entrar lá, tem lá livro. Aí eu tenho lá um link do PagSeguro, como o próprio nome diz, você vai pagar de forma segura e eu mando para você. Você vai me enviar em inbox o seu endereço e eu mando para você com dedicatória e, obviamente, autografado. Autografado, Os correios estão funcionando, os correios estão funcionando, então posso deixar sem dúvida nenhuma nos correios. A Carla falou que está querendo livro. A Carla Letusa, a Elisete, todo mundo subindo a mãozinha aí, ó, né? Então, fantástico. É só acessar o site do andersonveloso.com.br ou só... Sim, .com.br. Então, andersonveloso.com.br. Vai lá, ver o site, ver e também vários textos que tem lá. E também adquire o livro do Anderson lá no site. E depois manda para mim lá no WhatsApp, pode ser por aqui no direct também, a foto com você com o livro do Anderson, que eu vou ficar muito feliz da gente postar nas nossas redes sociais a foto com o seu livro, principalmente nesse momento, agora, que nós estamos vivendo, que precisamos trazer essa interação com as pessoas, que não é porque a gente precisa ficar em casa, é que a gente não vai deixar de ter um convívio social e buscar conhecimento e adquirir aí novas, grandes possibilidades, né? Com certeza. Anderson, aí lá no seu site tem todos... E o curso que você falou? Consegue contratar ele lá, que ele é online? O infoproduto consegue contratar através do seu site? No site, não. O meu site está passando por uma reconstrução. Ontem à noite, inclusive, eu teria uma reunião à noite com o meu desenvolvedor. Então, ele está sendo reconstruído sempre. Mas eu não sei se eu escrevo aqui para todo mundo, mas é fácil. É bit.ly/seja destaque. O bit.ly/seja destaque. É um curso que está na Hotmart. Né? Você consegue escrever, Alzira? Deixa eu tentar aqui. Ó, eu acho que eu consigo aqui, ó, bit.ly, quer ver? /seja destaque. É porque eu coloco meu telefone no... Tá no pedestal e eu não consigo digitar. Aí, consegui. É isso aí, esse é o endereço. Legal, fantástico. Então, quem sabe faz ao vivo. Nesse endereço tem o meu curso, o Seja Destaque em Apresentações, que está lá na Hotmart. Esse curso também é um xodó, porque eu costumo dizer que ele deu um certo trabalho para fazer, porque eu sou muito perfeccionista. Eu fiz num fundo de chroma key, para quem não sabe, é aquela possibilidade de você gravar e depois mudar o fundo.
fiz em estúdio, fiz com tudo profissional. Então ele demorou quase um ano para ficar pronto, né? Mas quando ele ficou pronto também, ele ficou estupendo, ficou legal. Então é aquilo que eu sempre digo, no curso eu deixo claro como deve ser feito fazendo. Eu não estou falando, olha, e outra, eu não coloco nenhuma outra pessoa, nenhum astro. Eu gosto muito de comparar pessoas interessantes do mundo dos negócios, da televisão, da internet, só que eu não mostro ninguém fazendo, não. Eu mesmo faço e mostro como é que deve ser feito. Porque é assim que eu faço. Você foi lá e botou sua cara para bater, não é? Foi. A ideia é essa, Porque se eu não faço isso como um líder, os meus colaboradores, os liderados, não vão acreditar. Mas ele só está falando, não estou só falando, eu estou fazendo também. É assim que eu gostaria que você fizesse, por causa disso. Aí eu deixo claro por que eu fiz, porque eu acreditei e fui, e creio que seja certo, por causa disso. Aí eu mostro, né? Deixo claro, sem dúvida. Sim, com certeza. Ô Anderson, a gente está aí com o tempo já caminhando para encerrar. Uma dica sua para que as pessoas possam passar por este momento agora e deixar algo que elas possam fazer neste momento, ocupar o tempo mesmo, né? Olha só, uma dica seria interessante você... não seria... ter uma boa história. Pegar aquela história que você tem, porque tem gente que fala assim, mas espera aí, que história que eu vou contar numa palestra? Eu nunca fui pobre, nunca passei dificuldade, porque muita gente fala que passou dificuldade e depois, através da jornada do herói, ele saiu bem e hoje em dia ele é muito, muito rico, multimilionário. Não, gente, pode ser uma história que aconteceu na padaria ontem. Pode ser algo que aconteceu com você numa viagem recente que você fez. Ou então, o que você estava fazendo durante a pandemia? Pense nisso e tire isso como história. Agora, nessa história que você tem que contar de uma forma que as pessoas possam entender. E atenção, deixe a cerejinha do bolo para o final. Porque muitas vezes você está contando uma história e você é igual o cara que conta piada. Se você olhar, os bons contadores de piada, eles vão deixando as coisas interessantes para o final das frases para que você possa rir. E eles vão emendando uma frase boa na outra para que você continue rindo. Lá é assim. Na sua história, você pode ir contando de uma forma que vá criando um suspense no bom sentido e que no final tenha lá a cerejinha do bolo. Então a dica que eu dou é essa. Você tem uma história. Faça dessa sua história uma possibilidade que as pessoas têm de encantar por essa história. E que no final tem aquela cerejinha do bolo que é o grande finale. Né? É o desabrochar. Você fala assim, que legal. Agora, o mais bacana de tudo, Alzira, é depois que você está falando e a pessoa fala assim, fala mais. Ou seja, você agradou. Ó, já está acabando a live, não estou acreditando nisso. Então, assim, lembra do Jô Soares, a entrevista no final das entrevistas do Jô Soares, que o pessoal falava, se você tivesse na sua plateia, pode saber que você está no caminho certo e continue vencendo, continue conquistando. Porque se as pessoas gostaram, querem mais, aí que está o tchan do negócio. Segredo, né? Aí, sem dúvida. As entrelinhas, né? Fantástico, Anderson. Nossa, assim, uma gratidão enorme. Eu sei da sua agenda, a gente tinha feito essa programação dessa live para hoje em função do lançamento do livro, mas eu sei também que foi programado, porque sua agenda é apertada, né? E deu certinho. Então, assim, muito obrigada mesmo por estar aqui. O Pereira vencendo, ele é uma figura fantástica. Foi um enorme conhecimento que ele trouxe. Entregou muito conteúdo para nós aqui durante a live com ele. Então, assim, gratidão mesmo, porque esse foi um momento de rico conhecimento. E aí, o que a gente vai fazer, a gente não sabe, mas com certeza, o momento certo, na hora certa, conhecimento é bem adquirido, e o verdadeiro conhecimento é aquele que você passa. E eu falo assim, que você é um doador de conhecimento. Todas as vezes, eu já tive a oportunidade de estar em várias palestras suas,
fiz um curso com você, e todas as vezes que a gente encontra para tomar um café, que a gente tem a oportunidade de estar junto em algum evento, sempre você é essa pessoa doadora de conhecimento. Então, sempre que a gente doa, a gente está sempre ganhando, é a lei da reciprocidade, né? Então, fico muito feliz mesmo de encontrar pessoas como você que têm essa predisposição a doar conhecimento. E fazer seu curso, super recomendo. O livro, eu tô louca, gente. Não levei, acho que eu não vou aguentar esperar o dia do autógrafo, não. Acabar, vou ter que comprar o livro lá no site, porque eu quero ler o livro também, né? Eu vou deixar você se despedir do pessoal para que eu possa encerrar, pode ser? Claro, claro. Rodrigo, um abraço. Olha, estão querendo bis aí, o Rodrigo falou, com Ah, certeza. viu? Com certeza. Alzira, quando a gente tem alguma coisa interessante para passar, a gente tem essa vontade de passar esse BZ, que é o brilho no zóio, né? Que é Beijos, olha, gostei o desse Ti sempre desenho. diz. É muito legal. Então, eu estou sempre à disposição, as pessoas que me encontram por aí, que perguntam, eu estou sempre com vontade de compartilhar. Se eu sei, eu posso, não tem problema. Né? Eu não fico segurando informação. Agora tem um livro, tem um curso, tem as possibilidades presenciais, corporativas, enfim. Eu estou realmente afim de deixar claro que as pessoas têm a possibilidade de falar em público, de falar quem são, de deixar claro, de deixar um Sim. legado no nosso dia a dia, pessoal e o profissional. Então, o que eu puder ajudar com relação a ferramentas, eu sem dúvida vou ajudar. Te agradeço imensamente por ter me convidado para fazer essa live. Gosto muito, já deu para notar, gosto muito, me sinto muito à vontade. No palco a mesma coisa, enfim, precisou, é só chamar. E muito obrigado sempre. Ah, O seu livro está com reservado aqui. certeza. Ah, com certeza, autografado, né? Então, assim, nós estamos fazendo café da manhã com conhecimento, cada dia um convidado diferente. As lives nunca são eu sozinho, porque eu fiz questão de criar essa situação, de trazer convidados com esse universo de conhecimento quanto você. Essa semana eu falei que a gente está dando uma super semana, super incrível. A gente teve aí segunda-feira, ontem, João Vidal falando sobre superação. Você hoje falando sobre comunicação. Amanhã, Fernanda Lima vem falando sobre permutas corporativas. Na quinta-feira, nós vamos ter o Dr. Luiz Gustavo Lins, meu parceiraço, lá de Campinas, falando sobre preparação. Ele vai dar um monte de dica aí dos testes, um monte de coisa. Aguarde, vai ser lindo. E na Parabéns. sexta-feira, a gente vai ter aí o Josiane Barbosa falando sobre legado e como escrever um livro, né? Trazer bem dentro, passar por essa experiência aí, que é, gente, escrever um livro. Eu compartilhei o dia que eu fiquei sabendo que o livro estava pronto, eu liguei para o Anderson e falei com ele, eu conheço essa emoção, eu conheço essa sensação, o que é ter um livro nas mãos. É bom demais, né? É muito bom, legal. né? Muito legal. Então, participem, fica aí o convite. Nosso canal aqui está aberto para você. Nós já temos os temas da próxima semana, mas eu só falo ele na sexta, para não misturar a cabeça do dia. Se eu falo quarta-feira, fulano já acha que já aconteceu isso, o pessoal acha que é essa quarta-feira, mas é na outra quarta-feira. Então, a gente só fala na sexta. Então, participem. Muito obrigado. Gratidão a você que está aí ao vivo, online conosco nesse momento e a você que estará nos assistindo nessas próximas 24 horas. Eu vou ler todos os comentários agora. Eu mando uma mensagem para você lá no direct. Participem sempre. Deixe sua mensagem, com certeza. Deus abençoe, que nosso dia seja maravilhosamente lindo e produtivo. Mesmo estando dentro de casa, nós precisamos manter a mente alerta e operante. Bom dia para vocês. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.